Eu me chamo Alexia. Vou começar a falar do meu testemunho desde o início. A minha mãe engravidou do meu pai e naquele dia eu fui formada no seu ventre. Quando a minha mãe fez ultrassonografia, o médico disse: "Você está esperando uma menina." Ela voltou para casa e disse ao meu pai que preferia um menino. Como era a sua primeira criança, ela queria um menino. Esse era o desejo do coração da minha mãe e por causa disso eu fui rejeitada ainda dentro no ventre. Ela queria me abortar, mas o meu pai não permitiu que ela fizesse isso. Quando completei 4 anos de idade, comecei a sentir a rejeição da minha mãe. Eu cresci e me tornei uma moça estranha. Eu pensava em minha mente: se a minha mãe gosta de filho homem, eu posso ser esse filho. A minha revolta é que eu não pedi para nascer mulher. Eu dizia para a minha mãe: eu não pedi para vir ao mundo. Vocês que planejaram para que eu nascesse. Eu quero dizer a todos que me ouvem: quem determina o sexo da criança é Deus. Por causa da maldição, os meus seios não desenvolveram, mas hoje dou glória a Deus por ser liberta. Não ligo para o meu corpo, o que importa é a minha alma ser salva. Lá no céu teremos os nossos corpos perfeitos. Eu comecei a não gostar de homens e comecei a sentir um forte desejo por mulheres. Satanás percebeu todo esse desprezo da minha mãe e trabalhou em cima disso para destruir a minha vida. Passei a namorar outras moças sem os meus pais saberem. A minha primeira relação sexual foi com uma mulher. Embora eu mantivesse os meus cabelos crescidos e usasse roupas femininas, o meu comportamento diante das mulheres era de um homem. Eu estava possuída completamente por um espírito maligno. Os meus pais não desconfiavam de nada por eu saber ser feminina na hora de passar a maquiagem. Uma moça passava todos os dias na minha rua com a Bíblia na mão. Sentia um interesse por aquela moça. Queria um namoro sério com essa jovem. Fui visitar a sua igreja através de um panfleto que recebi dela. Glória a Deus, Jesus sabe como trabalhar. Ele usa os nossos desejos pecaminosos para ganhar as nossas almas. Aquele convite me levou a pisar os meus pés na igreja pela primeira vez e ter um encontro com Jesus. Mas o que me levou a ter esse encontro foi essa moça que serviu de isca para que eu caísse na rede do meu Salvador. Através da minha fraqueza, fui resgatada por Deus. Entrei na igreja e um homem de Deus olhou para mim e revelou toda a minha vida. Ele sabia que eu era lésbica e ainda disse que a culpa não era minha por seguir esse caminho, e sim da minha mãe. Quando ela abriu a sua boca e disse que preferia um menino ao invés de uma menina, ela, sem perceber, havia jogado uma maldição no seu ventre, através de suas palavras que veio do seu coração com forte desejo. Naquele dia, um demônio entrou no ventre da minha mãe e me possuiu. Eu nasci endemoniada e nunca tinha gostado de homem até receber a libertação. Aquele servo de Deus colocou as suas mãos sobre os meus ombros e orou. Eu caí no chão endemoniada, e aquele demônio que morava dentro de mim há 20 anos foi embora. Aquele servo de Deus disse que eu estava possuída pelo espírito do lesbianismo. Eu fiquei livre daquele demônio que me acompanhava desde o ventre. E pela primeira vez estava aliviada e feliz por ser uma mulher. Entreguei a minha vida a Jesus e aqueles sentimentos malignos desapareceram da minha vida. Não sentia mais aquele desejo por mulheres e tudo estava normal comigo. Voltei para casa saltando de alegria. Comecei a sentir sentimentos por homens e terminei os meus relacionamentos com outras mulheres. Relatei ao meu pastor da igreja onde me converti a respeito dos novos sentimentos que estava sentindo. O pastor me passou uma instrução dizendo para eu orar para não cair na fornicação agora que um novo sentimento começou a aflorar. Ele disse que eu posso se relacionar com um homem, mas eu tinha que orar e pedir uma pessoa de Deus. Eu era nova convertida, mas Deus sabia o desejo do meu coração e revelou para o seu servo para que eu não caísse em mais um laço do diabo que é a prostituição. Comecei a orar todos os dias pedindo um esposo, mas Deus tirou isso do meu coração e mudou a minha oração para que eu me fortalecesse. A voz do Espírito Santo dizia suavemente que grandes são os mistérios que vão ser revelados para mim. O Senhor me revelou quando orava tudo o que estava em oculto. Ele me advertiu para não se relacionar com homens ímpios. Eles iriam me tirar do caminho de Deus e me levar a lugares que não agrada a Deus. Deus sabia que eu estava gostando de um cristão que canta no grupo de louvor. Recebi uma advertência da parte de Deus. Nenhum daqueles rapazes eram as pessoas certas, apesar de serem membros da minha igreja. O Senhor disse que eles não são libertos e que o meu futuro esposo pertence a outra denominação. O Senhor disse: levarei um servo para fazer uma visita na igreja do seu pastor. Quando esse dia acontecer, você receberá um sinal espiritual que ele é o seu futuro esposo. Não falarei qual é o sinal para que o diabo não veja e faça antes do tempo, mas no dia do sinal saberá.
e o seu tempo nessa igreja será curto. Tirarei você dessa denominação e colocarei em outra igreja. O seu futuro esposo também vai ser tirado da congregação onde ele é membro. Enviarei vocês dois para um ministério que me agrada, e juntos farão aquela obra crescer. Não fique ansiosa, serva. Espere em mim, e realizarei o desejo do seu coração. Apenas busque a minha presença. Eu sou o seu noivo, e preciso preparar a minha noiva. O Senhor sabia dos meus anseios de ter o meu primeiro esposo, já que eu nunca tive por ter me relacionado com mulher a vida toda. Entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei, se dedicando à oração. Uma vizinha me convidou para fazer uma visita em sua igreja. Ela disse que um homem de Deus estava vindo de longe para pregar em sua igreja. Ele se chama Kyriakos e veio à noite pregar na igreja. Aquele homem não pregou a palavra de Deus e já começou a realizar operação de maravilhas como um teatro. Ele começou a fazer efeitos especiais, fazendo as cadeiras voarem apenas apontando o dedo. Os vasos de flores que estavam em cima do púlpito flutuavam no meio da igreja. Ele disse que é o Espírito Santo que estava levantando as cadeiras e os vasos, e disse que o Espírito Santo está passeando na igreja. Ele mandou o Espírito Santo apagar a luz da igreja, e as lâmpadas começaram a piscar até que se apagaram. Depois ele mandou acender as luzes e a energia voltou. O povo glorificava a Deus e falavam em línguas estranhas, dizendo: o Espírito Santo está aqui. Tudo aquilo me intrigou, o circo armado no púlpito da casa de oração. Não parecia uma noite de culto, mas parecia que tinha um mágico ilusionista. Um homem fazendo mágica na casa de Deus, um verdadeiro circo de horrores, e ainda dando ordem ao Espírito Santo como se fosse o seu servo. Esse homem não pregou a palavra que salva e edifica, apenas leu um versículo e fez todo aquele teatro. Ele dizia que o Espírito Santo estava manipulando os objetos. João 16, verso 8 e 9 fala: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo não é artista de circo para fazer mágica fazendo objetos flutuarem. O que isso vai acrescentar na vida do povo? Quando acabou o culto, voltei para a casa indignada. O que vou falar vai deixar a igreja assustada. Na mesma noite que esse homem fez aqueles sinais, um demônio horrível apareceu a mim e disse: está vendo? Os meus profetas também pregam, curam e fazem sinais. Não são somente vocês que realizam. Olha os sinais que os meus filhos fazem, coisas extraordinárias que os verdadeiros cristãos não fazem. O seu Deus exige muita santidade e oração para receber um dom. Eu não exijo nada dos meus filhos e dou variedades de dons de sinais e maravilhas. Não precisa santificar e orar. Eu posso dar muitos dons para você operar esses sinais e ainda faço o seu ministério crescer. Faço conhecida nos 4 cantos do mundo. E aonde pisar os seus pés, a multidão lhe seguirá. Pense bem. Por mais que você ore e santifique, nunca fará tão grandes sinais iguais aos meus servos. Você viu o que o meu servo fez na igreja com as cadeiras e os vasos? Fez flutuarem. Foi eu e os meus adeptos que levantamos as cadeiras e os vasos fazendo flutuarem. Eu posso fazer você flutuar na frente do povo da igreja e eles saberão que é uma serva de Deus. Eu, ouvindo aquele demônio falar aquelas coisas horríveis, fiquei paralisada de medo e clamei o sangue de Jesus. E aquele demônio explodiu na minha frente, desaparecendo. A minha mãe ouviu o estouro e correu para o meu quarto e não viu nada. O que aquele demônio disse a respeito dos sinais de maravilhas é verdade. Por mais que oramos e santificamos, nunca faremos sinais como aquele que vi na igreja. Embora o dom de sinais de maravilha exista, mas iguais àqueles que eu vi são demais. O prazer do Espírito Santo não é fazer um show para a plateia, mostrando que ele tem poder para fazer objetos flutuarem. O Espírito Santo usa uma pessoa para realizar o que é suficiente e acrescenta para a obra de Deus. Já o diabo gosta de aparecer e dar espetáculos dentro da igreja, querendo provar que tem poder. O pior de tudo isso é a igreja se deixar enganar pela quantidade de sinais. A fé é pelo crer na palavra e não pelos sinais. Jesus repreendeu Tomé por ele querer ver os sinais da sua mão, mas parabenizou os que enxergam pela fé sem precisar ver os sinais. Jesus ainda disse que os sinais acompanharão a todos os seus servos. Ele não disse para correr atrás de sinais, mas afirmou que esses sinais vão estar seguindo os que levam a verdade. Não podemos acreditar que todos os milagres provêm de Deus.
O meu futuro esposo foi visitar a minha denominação. O Espírito Santo me revelou que ele é a pessoa que Deus preparou para mim. O seu nome é Dimitrios Kotsaris, um homem temente a Deus. Passamos a conversar e ter uma vida de oração sem contato físico até o nosso casamento. Foram 7 meses orando para Deus preparar. E tudo aquilo que Jesus disse se cumpriu. Eu me desliguei da minha denominação e Dimitrios se desligou da dele. Deus nos colocou em uma igreja abençoada. A nossa vinda para aquele ministério foi de Deus, e a nossa presença atraiu as almas para congregar conosco. O nosso ministério cresceu de uma forma espantosa. Eu e o meu esposo temos uma comunicação eficaz e de grande tranquilidade nas provas. O meu esposo expressa os seus sentimentos com clareza. Isso facilita muito em uma relação. Um cristão rude que maltrata a esposa desgasta um relacionamento. Evitem discussões que aumentam o tom da voz. Não falem palavras destrutivas e nem palavras negativas. Exercite a empatia, o diálogo e apoie os projetos e sonhos do outro. O esposo não pode obrigar o outro a fazer nada por obrigação. O sexo é respeito mútuo entre o casal. Se forem ficar sem coabitarem, que fique por um período que não demore, e Satanás não lhe tentará. De manhã, quando acordar, tem que dar bom dia ao outro e um abraço forte sem motivo. Quando você que é esposo estiver no trabalho, mande um recado dizendo se está tudo bem em casa. Diga à sua esposa que a ama todos os dias. Repita essa palavra. Assim como Jesus amou a igreja. Não fique reclamando de sua esposa. Mulher, não fique reclamando do seu marido. Parem de falar mal um do outro e ainda se justificando que estão certos. Não deixe Satanás destruir o casamento de vocês. Um casamento é como um jardim que é preciso ir cultivando com o passar do tempo. Estou advertindo a vocês porque o Senhor me revelou sobre muitos casamentos sendo destruídos por não se entenderem. Tem muitos cristãos divorciados por causa de coisas fúteis. Deus me deu um esposo maravilhoso e compreensivo que sempre me ajuda nas orações. A gente ora junto sempre à noite. Um dia eu estava orando e a presença de Deus ficou tão forte que fui arrebatada. De repente eu me deparei com um corpo negro gigante. Parece um ser gigantesco e eu estava perto de sua boca. Eu parecia um inseto perto daquela boca gigante. Esse corpo negro se alimentava de almas. Eu podia ver como aquele corpo estava ficando largo quando as almas entraram pela boca que estava aberta. Eu vi a boca daquele lugar abrindo e engolindo milhões de almas. Quanto mais pessoas ele engolia, mais crescia seu tamanho. O lugar aumentava igual uma bexiga. O inferno é um organismo vivo que se alimenta de pecado. Aquele corpo devorava tudo que tinha pecado. A boca não parava de engolir todas as pessoas de diferentes pecados. Todos os tipos de pecado vão para esse lugar. A variedade de iniquidade é vitamina para aquele corpo. Esse organismo, junto com todas as almas que estão em seu interior, será lançado no lago de fogo para ser queimado eternamente. Ao aproximar-me da boca do inferno, ela abriu-se para mim e o cadeado que fecha a porta foi aberto. Provérbios capítulos 30, versículo 16, fala que o inferno tem ventre. Provérbios capítulo 1, versículo 12, fala que o inferno tem uma boca aonde descem as almas conscientes. Isaías 5, versículo 14, fala que o inferno tem uma boca. Aquela boca me sugou igual a um aspirador e eu escorreguei pela garganta do inferno. Estava cheia de lodo e lama podre. Eu caí em um abismo que parecia que não tinha fim a minha queda. Eu parecia uma pedra sendo lançada para baixo no abismo. Eu estava em um buraco profundo e gritava que a minha garganta estourava. Jonas capítulo 2, versículos 5 ao 6, fala das algas que se enrolam na cabeça. Também fala de covas, prisões eternas e das trancas da terra. Eu estava presa eternamente em uma cova, trancada debaixo da terra, e ainda umas cordas se enrolaram na minha cabeça e garganta, me sufocando. E quando não tinha mais esperança, algo me puxou para fora daquela cova. Eu comecei a caminhar por aquele lugar e vi um vale só de homem homossexual. Esses homens estavam um em cima do outro, e uma voz dizia que eles mesmos tinham praticado sexo entre eles quando estavam vivos na terra. E continuei caminhando e vi um homem no tormento. Esse homem, eu conheci ele no leito de hospital. O meu pastor tinha ido ao hospital e evangelizou-o. O homem, estando em fase terminal, os médicos disseram que ele tinha câncer e não havia mais jeito. Ele estava condenado à morte. A sua solução era entregar a sua vida a Jesus. Ele não queria se arrepender e disse para o meu pastor que se Jesus fosse bom, não teria deixado o câncer comer ele por dentro. E partiu sem se arrepender dos seus pecados e estava arrependido naquele lugar. Também vi uma mulher que trabalhava de prostituta.
Ela era a minha vizinha e morreu há 2 anos de acidente de carro. Quando ela me viu, pediu para lhe tirar daquele lugar. Também vi uma amiga minha que morreu há 5 anos atrás. Ela era lésbica e quando ainda vivia, a gente saía para as casas noturnas juntas. Ela se chama Adrastea e quando me viu gritou o meu nome. O lugar onde ela está é infestado de lésbica. Aquele lugar seria a minha morada se eu não me convertesse. Também vi 2 homens que eram deficientes quando ainda viviam na terra. Vi um homem que era cego e estava dentro de uma cova de fogo. Uma voz dizia que mesmo ele, sendo cego, tinha um coração maligno. Usava a sua língua para mentir e ainda causava divisões dentro da família. Aquele homem havia nascido cego, mas vivia em fornicação. Ele pagava uma pessoa para levar ele às casas noturnas e quando chegava lá se embriagava e mantinha relações sexuais com várias mulheres. No inferno ele conseguia ver o fogo do tormento lhe consumindo. O outro homem estava sem perna e se arrastava pelo fogo. Uma voz disse que esse homem era um cristão, mas ele começou a caminhar para casas de prostituição. Ele traia a sua esposa, que é uma missionária que vivia orando para Deus levantar o seu ministério. Ela também orava para Deus abençoar o seu casamento, agradecendo a Jesus pelo grande homem que Deus colocou na sua vida. Ela acreditava que ele era fiel. As suas pernas estavam levando ele para lugares que não era da vontade de Deus. Esse homem, quando se converteu, tinha prometido a Deus que os seus pés nunca pisariam nesses lugares. Ele tinha ganhado um carro de um servo de Deus que deu de coração para ele usar para a obra. Mas ele começou a usar o carro para outras coisas. Levava os seus amigos ímpios para se prostituir nessas casas noturnas e enchia o seu carro de mulheres. Ele estava pregando a palavra de Deus em adultério em cima do púlpito. Até que um dia, ele não levou os seus amigos e foi sozinho se prostituir. Deus não queria que nada acontecesse com os seus amigos, e sim com ele. Nesse dia, ele sofreu um acidente e as suas 2 pernas foram amputadas. A sua esposa chorou e questionava a Deus, dizendo: Senhor, como o seu servo vai fazer a obra? O seu esposo também murmurava, chamando Deus de carrasco, até que ele desviou e o seu coração endureceu. Mesmo sem as pernas, tratava mal a sua esposa. E quando o povo da igreja iria visitá-lo, ele expulsava a todos dizendo que não queria saber de Jesus por permitir que ele ficasse sem as pernas. A perda de suas pernas não levou aquele homem ao arrependimento. Ele morreu e chegou ao inferno sem as pernas e se rastejava pelo fogo e gritava de dor. Continuei a caminhar e passei perto de um grupo de pessoas que estavam sendo chicoteadas pelos demônios. Uma voz disse: Esses que você está vendo são os desviados. Eles estão sofrendo as mesmas chicotadas que Jesus sofreu. Quando passei por aquele lugar e continuei a caminhar, eu vi milhões de almas caindo de cima. Elas pegavam fogo antes de chegar ao chão do inferno. Os gritos que ouvi naquele lugar são arrepiantes. Uma força me puxou para cima e eu estava fora do inferno. Fiquei flutuando nos ares. Uma voz disse: Se prepare que vou lhe mostrar as visões que acontecerá no tempo do fim. Eu olhei para cima e vi um grande meteoro caindo do céu na terra. Esse meteoro, quando se chocou na cidade, derrubou 4 prédios que estavam juntos. Esses prédios tinham várias pessoas dentro, que morreram com o fogo do choque do meteoro. Pedaços dos prédios caíram na avenida em cima das multidões de pessoas que estavam passando na rua. Os gigantes pedaços dos prédios caíram em cima de carros, casas, comércios, e as chamas se alastravam por todos os lados. Multidões de pessoas foram mortas sendo esmagadas e queimadas. Essa visão me causou espanto, mas depois eu vi outro meteoro maior caindo dentro do mar. O impacto foi tão forte que as águas do mar ficaram agitadas e causou um tremor no fundo do Oceano Índico, Atlântico e Pacífico. As ondas subiram mais de 600 metros e continuou a subir passando disso. Prédios de 10 andares para cima que estavam perto dos mares foram cobertos. Pessoas foram arrastadas das janelas desses prédios através das ondas. As águas tomaram as avenidas, arrastando carros, caminhões, árvores, casas, prédios e multidões de pessoas. Isso aconteceu nos 4 cantos do mundo. Ilhas foram submersas, países pequenos à beira-mar desapareceram e civilizações foram tragadas. Pequenos países que são ilhas ficaram debaixo das águas no fundo do mar. Quando as águas ficaram normais, o mar estava cheio de corpos. Tubarões, crocodilos e outros animais marinhos se fartaram de tanta carne que foram arrastados pelas águas para dentro do mar. E na avenida havia muitos corpos, um por cima do outro, e também as ruas estavam cheias de corpos por todos os lados. Parecia que a cidade tinha sido atingida por 10 bombas atômicas
por causa dos destroços que as ondas causaram. Tubarões, baleias, peixes e outros animais marinhos também foram arrastados para a terra por causa das ondas. Vários barcos e grandes navios foram engolidos pelas águas. Os corpos mortos que estavam espalhados pelas ruas entraram em estados de decomposição. As autoridades governamentais não sabiam onde enterrar tantos corpos mortos de pessoas e animais. Com aqueles corpos mortos no meio da rua, epidemias de doenças começaram a se multiplicar através de insetos, vermes e bactérias. Os demônios que atuam no mar estavam mais agressivos e causaram redemoinhos nos mares e arrastaram embarcações. Olhei para o céu e vi uma pedra gigante vindo do universo, e ao entrar na atmosfera do nosso planeta se despedaçava. Aqueles pedacinhos eram pequenos nos ares, mas ao cair na terra eram gigantes. Cada pedaço daqueles caíram no mar e nos rios. Essa pedra gigantesca que veio do espaço tinha um veneno tóxico. Quando caiu nas águas, elas ficaram contaminadas e milhões de animais marinhos morreram e ficaram boiando nas águas. Não havia espaço nos rios e nem nos mares para as embarcações andarem por ter tantos animais mortos. Havia animais despedaçados por causa dos impactos dessa grande pedra espacial. As águas se tornaram em sangue e um forte fedor de carniça invadiu todo o planeta. As águas de sangue coalharam e muitos animais morreram de sede por beber aquelas águas contaminadas. O nível de oxigênio dessas águas caíram e tirou toda a vida da água, mudando toda a sua estrutura molecular. Os hidrogênios das águas se modificaram, causando um grande desastre no meio do habitat aquático. A indústria pesqueira entrou em falência por não encontrar peixes nas águas para vender. A água ficou escassa na terra, pouca quantidade para muitas populações. As águas que não eram sangue se tornaram amargas por causa da toxina daquela pedra espacial. Animais terrestres e aves aquáticas que dependem de águas doces para matar a sede morreram por causa da toxina. Das torneiras saíam águas amargas matando milhões de pessoas. Quem bebeu dessa água morreu envenenado por uma substância mortal. Aqueles pedacinhos do meteorito se distribuíram para outros rios. As correntezas das águas espalharam essas partículas, levando a outros rios para matar os restantes dos animais que dependem da água doce. Restaurantes e lanchonetes que dependem da água para fazer comidas e sucos faliram. A água ficou mais cara que o ouro, e muitos milionários davam uma fortuna para obter barris de águas limpas. A população pobre que não tem dinheiro morreram de sede. Somente os poderosos conseguiam obter todas as reservas de água. As hortas e todos os tipos de plantações que dependem da água morreram. As fazendas de plantações faliram por não ter águas para regar. A morte entrou ceifando milhões de pessoas e animais em todo o planeta. Os rios estavam contaminados pelos pedaços daquela grande pedra. Eu não sei dizer se era um rio com vários vertentes ou rios de outros lugares. Também vi vários rios se tornando em sangue. Não era só um rio, mas uma variedade de rios de vários lugares no mundo. Eu não sei se foi por causa dos meteoritos, mas a água doce da terra acabou a reserva e o povo, para matar a sede, bebiam sangue. O sangue saía pelas torneiras. Essa era a única água que servia para matar a sede dos povos. O sangue que saía das torneiras tinha milhões de bactérias e causava doenças mortais nas pessoas. Vendo aquela situação caótica, fiquei assustada com a terrível destruição que está por vir à terra. Lucas, capítulo 20, versículo 25, fala: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mar irá bramir, rugir como um leão feroz e tragará as vidas. Pessoas me disseram que o mundo não vai acabar com a água, por causa da promessa que Deus fez a Noé. E isso é verdade. O que o Senhor me revelou foi que as águas serão o seu juízo contra as nações rebeldes. Será a ira de Deus contra o homem, que tem poluído as águas por causa do petróleo e matado os animais marinhos. A água também tem vida. Se não tivesse, os animais não sobreviveriam. As águas se vingarão dos homens que a têm destruído. O Senhor me mostrou no fundo do mar, abaixo da terra, um monstro terrível. Eu não sei se é um demônio ou um monstro, mas é espiritual. O Senhor disse que ele é o Leviatã e que em breve vai sacudir as águas aonde tiver rios, mares ou lagos. Depois dessas revelações, eu voltei à terra. O meu esposo estava ao lado do meu corpo, que estava deitado no chão. A gente estava orando juntos e ele disse que eu apaguei na oração, mas o Espírito Santo tranquilizou o seu coração e disse que iria ficar tudo bem. Agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar o meu testemunho. Que o Espírito Santo dê graça e força a todos vocês. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like,
Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.